Senhor. Obrigado, Senhor, já por essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rosa foi em casa ontem, ela contou esse testemunho para a gente fomos muito edificados, né, com o que Deus tem feito na vida dela. É uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que se dobra diante da presença do Senhor. E, mediante a isso, Deus me levou a ter um pensamento. Eu não estou pegando ainda, tá, pessoal? Esse pensamento me levou lá atrás. Quando eu era jovem, eu fiz Kung Fu. Aí, quando eu comecei a fazer Kung Fu, eu fiz assim. Eu entrei na academia e eu comecei a procurar quem eram os melhores. Eu fiquei analisando, fiquei procurando saber quem eram os melhores ali naquele momento. Aí eu fiquei olhando, vi um, vi o outro e tal, e me identifiquei com aqueles que eram os melhores. E o que eu fiz? Eu fui e me aproximei desses que são melhores. Por quê? Porque com certeza eu ia ter uma aprendizagem muito maior. Eu colando neles, eles fazendo amizade comigo, eles iam me ensinando. Aí o Xerém, que chamava, que é o expedito na época, ele me ensinava um pouquinho, os outros ensinavam um pouquinho mais. E eu sempre avançando nas minhas coisas. Então eu usei isso como uma estratégia para que eu pudesse crescer naquilo que eu queria fazer. Mas o que eu quero dizer com isso? Sabe, irmãos, muitas vezes a gente se sente fraco, a gente sente que não tem condições. E se você colar uma pessoa que está mais fraca que você vai passar a ser apertado. Então, o que eu penso? Nós devemos encostar nas pessoas que estão mais fortes do que nós, para que nós possamos crescer na fé. Quando a gente se junta um com o outro, a nossa fé aumenta. Mas se dois estiver fraquinho, eles não conseguem fazer nada. E se você estiver fraco, você não faz nada pelo outro. Então qual é a intenção minha naquela época? Eu aprendia e depois ensinava. Então, isso ficou uma lição no meu coração, que primeiro, para você ensinar, você tem que aprender. Você tem que ter uma vida diante de Deus, trazendo para nós agora na igreja. Então, se você se sente fraco, vá até um irmão que está mais forte. Ele vai te ajudar, ele vai caminhar com você, e você vai estar sendo amparado por alguém, e à medida que você vai se fortalecendo, você vai ter condições de ajudar o outro. E isso é vida de igreja, um caminhando com o outro e levantando aquela vida. A palavra de Deus fala que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, isso ficou na minha mente depois que a Rosa saiu de casa e eu estava estudando um pouquinho a palavra, e Deus me trouxe isso, uma coisa do nada, uma coisa assim que nem tem nada a ver a academia, mas tudo que a gente vai fazer, tanto na igreja quanto também nas coisas que a gente faz no trabalho, a gente tem que procurar fazer o melhor. Então, se você gosta de alguém que é melhor, você vai aprender. Aí você consegue ensinar. Amém? Amém. Então, pastor, a gente me falou, pediu para eu trazer a palavra hoje. Eu não tinha nada em mente, tá, pessoal? Não tinha ainda me preparado, porque eu não sabia que ia trazer a palavra. Mas como nós fomos para lá, para Campinas, e fomos muito edificados através da palavra, foi um momento assim, irmãos, que só quem vai consegue traduzir. É um momento onde a presença de Deus pode nos tocar, sabe? Desde a hora que a gente chegamos, os louvores lá tocou muito no nosso coração. Nós fomos muito edificados através dos louvores. Até me chamou muita atenção, eu tinha pensado nisso e a Cecília veio e me confirmou. Foi uma coisa que ela falou e já estava no meu coração. Ela falou assim, quando o Haroldo ele subiu, ele falou assim, olha,
antes disso, eles oraram pela pessoa que estava ministrando, a mocinha. Eles oraram, impuseram as mãos nela, abençoaram a vida dela. Aí depois o Haroldo falou assim, olha, eu fui muito tocado através do louvor, embora eu não conheça nenhum. Ele não conhecia nenhum louvor que foi cantado. Nós conhecíamos, porque a gente já está acostumado a escutar aquelas músicas, mas ele não conhecia. E ele falou assim, embora eu não conheço, a letra me edificou. Às vezes a gente critica uma letra, uma música, mas você não presta atenção na letra. E às vezes a letra da música nos edifica. E isso que ele falou. Ele falou, eu não conhecia essas músicas, mas fui muito edificado com a presença de Deus através dessas músicas. Isso me chamou a atenção. E depois a Cecília me falou a mesma coisa. Então, irmãos, muitas vezes a gente se fecha dentro de uma caixinha e a gente acha que só o que a gente faz é o correto. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha de várias maneiras. Ele é aberto. Nós não somos o povinho exclusivo aqui em Bragança. Nós somos parte do corpo de Cristo aqui em Bragança. Nós somos aliançados. Deus nos vê como um povo aqui em Bragança só. Uma igreja formada aqui, que são ligados através do sangue, que nós temos comunhão uns com os outros, e assim Deus vai edificando as nossas vidas através disso. E ele trouxe um tema. O pastor João já deu uma pinceladinha, o Adriano também deu. Eu falei, meu Deus, só falta mais gente vir agora, eu estou lascado. Vamos pregar tudo e eu não vou ter nada para falar, né? O pastor só põe enrascado. Eu até escondi o Léo lá atrás, tem que ir, não, fica aqui, só ninguém atrás. Daí ele deu um tema. O tema que ele colocou é o seguinte: eu nem vou usar óculos, então vamos quebrar a perninha. O tema era assim: a reforma da igreja não acabou. A reforma da igreja não acabou. Por quê? Porque quando Jesus instituiu a igreja, há 2000 anos atrás, ele só deu início. Mas hoje a gente caminha e a gente aprende com a palavra, aprende com a vida dos irmãos, aprende com testemunhos de outros irmãos, e a igreja vai sendo edificada, vai sendo formada e vai sendo preparada para um objetivo, que é para a volta do nosso Senhor Jesus. A igreja está sendo preparada como uma noiva adornada, mas nós estamos no processo. Por isso que chama Tikkun Brasil. Tikkun em hebraico é restauração. Parece que não, mas tem tudo a ver com a nossa igreja, restauração. Então, a igreja já está em restauração, está ainda crescendo, se aperfeiçoando, e nós se aperfeiçoando na vida dos irmãos. Cada vida que entra aqui dentro, cada vida que tem uma palavra que traz para a gente cresce. A gente vai se dedicando e vai se apoiando uns aos outros, e eu cresço, você cresce, todos crescem. Aí a gente vai crescendo junto em maturidade. E ele falou o seguinte: cristianismo não é uma religião ou uma instituição, é um homem. É tipo que meio choca, né? Cristianismo não é uma religião, é um homem. Quem é esse homem? Jesus. Muitas vezes a gente toma por base o salão, o templo, as coisas, mas isso é bom, é ótimo. Precisa ter? Precisa. Mas é o mais importante? Não. O mais importante é que o dono da igreja esteja aqui no meio. Se o dono estiver aqui, irmãos, bota 2 ou 3, o fogo desce. A presença dele que nos edifica, que nos transforma, que muda nossas vidas.
E Jesus, o pastor João, ele começou falando que foi um alívio para a gente, porque a gente não sabe fazer igreja, porque a gente não sabe mesmo, né? Porque a gente não faz igreja, né? Jesus, ele falou 2 vezes no Evangelho de igreja, só 2 vezes. Depois tem mais que Paulo fala, depois vai outras pessoas. Mas Jesus, ele fala só em 2 vezes. A primeira vez ele fala em Mateus 16, 18, quando ele está conversando com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas acham que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, né? Só que ele fala assim: tu és Pedro, mas sobre esta rocha, que a rocha quem é? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. Então ele edifica sobre ele mesmo. A edificação é sobre ele. A igreja é dele. Então, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você já parou para pensar isso? Que nós, como igreja, nós temos que fazer uma coisa, que é saquear o inferno. Por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Porque a igreja vai romper as portas do inferno. Amém. A intenção é resgatar as almas. Quantas pessoas estão aí na rua precisando de salvação, de libertação, de transformação? E se não estão na mão de Deus, eles estão no outro lado, irmãos. Infelizmente, eles estão servindo a outros deuses. Mas nós, como igreja, nós precisamos resgatar as vidas. Então ele coloca isso, esse encargo, para nós, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem o encargo de resgatar as pessoas. Embora muitas vezes a gente se feche aqui, é quase baixar as portas, fechar a porta e ficar quietinho aqui, tipo se protegendo dentro de um aprisco. Normalmente a gente fala com um aprisco, é um lugar de segurança, um lugar onde você pode ser protegido, você tem um alimento ali. Então as ovelhas vão para dentro desse aprisco e fica guardada ali, fica protegida. Mas em João, eu não lembro se é 14, ele vai falar assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e saem para fora. Ele não quer a ovelha dentro do aprisco. Aqui é o momento que a gente ouve a palavra, é onde a gente se alimenta, onde é o momento que a gente tem comunhão uns com os outros. Mas o serviço está ali fora. O serviço não está aqui dentro. Nós somos comissionados para ir, para fazer a obra de Deus, para anunciar o Evangelho, para falar das boas novas de Jesus. É isso que é a igreja. E no outro momento que ele fala de igreja, ele fala em Mateus 18, que vai falar naquela questão: se você vê um irmão seu pecar, se você vê um irmão seu pecar, você não vai lá e fofoca com o pastor. Você vai lá e conversa com ele, exorta ele, fala: irmão, você caiu, você errou, você fez isso. Se conserta, volta para Deus. Se ele te ouvir, ganhou o irmão, ele voltou. Mas se ele não te ouvir, leva mais 2 ou 3, conversa com ele, tenta novamente, não espalhe, tenta abafar o caso, conversa. Digamos que não consiga de novo, daí leva para a igreja, aí leva para os presbíteros, apresenta a situação e aí é resolvida essa situação. E como o pastor falou também, ele falou que Jesus não veio fundar a igreja. A intenção dele não era fundar a igreja. Eu vou passar 3 anos e meio, vou explicar para vocês tudo o que é igreja e daí vocês vão. Essa não é a intenção dele. Embora eu acredito que ele deve ter falado alguma coisa sobre isso. Mas o Evangelho só fala dessas 2 situações. Então ele veio para quê? Por que Jesus veio? O que ele veio fazer se ele não veio fundar uma igreja? Aí o que foi falado? Coisa que a gente já falou aqui também, já foi pregado aqui. Vocês vão lembrar. Ele veio transformar pecadores em discípulos. Discípulos em amigos. Amigos em filhos. E filhos em testemunho.
testemunhas. Então ele veio fazer um processo. Jesus, ele veio fazer amigos. É isso que a gente deve fazer. Às vezes a gente fica preocupado para pregar com o irmão. Você chega logo de casa, você já quer descarregar o evangelho para ele. Não, você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Você não sei o que, você tem que mudar de vida. Você tem que não sei o que, você está fazendo tudo errado. Rapaz, para, convida ele para almoçar na sua casa. Fala de outra coisa, fala de jogo, eu nem gosto de jogo, fala de videogame. Faça amizade. Aí você ganhou o seu irmão. Aí você tem essa amizade, você tem esse companheirismo. E através disso, do testemunho da sua vida, você ganha a vida dele. Porque com certeza a maneira que nós vivemos é do jeito que eles querem que aconteça. Se ele vê a gente vivendo de qualquer jeito, ele não vai perguntar para a gente se a gente é crente. Ele nem vai saber, né? Nem vai saber. Veio uma coisa na minha mente, né? Acho que eu já falei, né? Não sei se eu já comentei uma vez. Acho que comentei com os irmãos, não sei se eu comentei aqui. No começo, quando na descida do Espírito Santo, quando os irmãos lá formou a igreja, foi edificado e começaram a chamar de cristão, né? Ainda não tinha esse linguajar de chamar de cristão, e começaram a ser chamados de cristão. Isso incomodou muita gente lá em Roma e também os religiosos da época. E o que eles faziam? Eles começaram uma perseguição. Isso lá no começo, para você ver como as coisas se repetem. Eles começaram uma perseguição e era fácil achar um cristão para jogar na arena com os leões. A coisa mais fácil é achar um cristão e jogar na arena com os leões comer. Sabia? Coisa mais fácil. Por quê? Porque eles pareciam cristão. Eles viviam como cristão, eles davam testemunho como cristão. Então era fácil achar um cristão. Agora, quando vier a perseguição, não vai achar cristão. O cristão está no estádio de futebol, está na academia, está não sei na hora. Vai achar meia dúzia da igreja. Mas cadê o cristão? Cadê o testemunho do cristão? Aonde está? Né? Então, irmãos, nós precisamos parecer cristão. O pastor falou assim: agora que você vai ser ungido a pastor, é o primeiro que vai ser cortado no pescocinho. Ainda bem que não tem pescoço, é curtinho. Então, nós precisamos viver, irmãos, como Cristo quer que nós vivamos, como testemunhas dele. Aí, eu coloquei passo a passo aqui. Em 1 João 1,9, ele vai falar o seguinte: o primeiro passo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o primeiro passo que a gente tem que ter. O primeiro passo é arrependimento. A primeira coisa que quando uma pessoa vem para a igreja e começa aquele caminhar é o arrependimento. Então, Jesus não veio para fazer igreja, ele veio transformar pecadores em discípulos. Então, a primeira coisa é achar os pecadores e transformar em discípulos. E o que ele fez? Então, se você se arrepender, você se torna um discípulo. A questão me marcou muito, sabe? Ele falou uma coisa assim que deixou marcado, que hoje muitas pessoas, irmãos, eles querem falar só de Jesus, só que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que tudo isso é bom mesmo, entendeu? Só que ele esquece de falar de João Batista, que preparou o caminho no deserto, falando: arrependa-se, mude de vida, transforme-se, aí seja batizado. Nós hoje pulamos essa etapa, só estamos vendo para Jesus. Aí a pessoa vem para Jesus, não se arrepende, não muda de
vida, não tem transformação, vive a vida do jeito que quer, faz o que quer, mas é cristão e vive como não fosse cristão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é arrepender, mudar de vida. Arrependimento, como a gente sempre falou, é a conversão. Conversão é você estava de costa para Deus e você vira para Ele. Você estava de frente para o mundo. Agora não, agora você se converteu, você virou de frente para Deus. Você está agora dando a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. Porque você não tem força para mudar as suas coisas. Você não pode fazer nada. Mas quando você se converte e crê no Senhor Jesus, você se vira para Ele. E Ele pode agora começar a trabalhar na sua vida. Esse é o primeiro passo. Depois você se torna um discípulo. Em Mateus 28, 19, portanto, vão fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós se convertemos e agora somos discípulos. Quem é um discípulo? Discípulo é aquele que quer aprender, aquele que começa a estudar a palavra, aquele que começa a se dedicar e que quer conhecer a Deus. Talvez ele não conheça, mas ele quer conhecer. Então ele se dedica na palavra, lendo as Escrituras e vai buscando a presença do Senhor, tentando ali buscar a presença. Eu marquei aqui que Jó, ele conhecia, em Jó 42,5, ele vai falar que antes eu conhecia de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Então o que acontece? Um discípulo ele começa lendo, mas só ler resolve? Não, você precisa ter vida através do Espírito Santo. A palavra de Deus fala também que só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos dessa etapa. Além disso, depois do terceiro passo, ele vai falar que agora a evolução disso é para ser amigo de Deus. Eu marquei aqui João 15,15, já não chamo vós servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do Pai tenho conhecido a vocês, tenho dado a conhecer a vocês. Você está entendendo que está tendo uma crescente? Agora você passou de pecador, você passou a ser um discípulo, agora você é um amigo de Deus. Você agora tem intimidade com Deus. Agora você se relaciona com Deus. Não é só através da leitura, mas através da oração, através das coisas que você faz. Você tem uma comunhão muito maior com Deus. Então você vai crescendo nisso. Mas hoje nós vivemos isso, as nossas reuniões caseiras, a igreja no lar, é para isso, para a gente ter essa amizade, essa interação uns com os outros, para que o amigo ele sabe o que o outro passa, o amigo sabe se você está, quando ele olha, ele sabe se você está passando mal, se você tem alguma dificuldade. Então o amigo é isso, é um ato de relacionamento onde você se entrega, onde você pode confessar pecado, onde você abre o seu coração, você vai falar da sua vida pessoal, você vai falar também das suas alegrias que estão acontecendo com você. Então nós somos amigos, passamos de discípulo agora, subimos no nível para amizade, e agora nós temos amizade com Deus. Isso é bom, mas não fica só nisso. Aí o próximo é você ser filho. Eu anotei aqui que o quarto passo está em Romanos 8,14. Ele vai falar assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você entendeu que agora você não vive mais da forma que você quer? Você é guiado pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, então quer dizer que não é mais do jeito que você faz, do jeito que você quer fazer. Cada passo que a gente vai aumentando é um compromisso na nossa vida cristã. É um compromisso que você vai acrescentando, vai aumentando, você vai crescendo em maturidade. Se você não vem crescendo, você continua
aquele rasinho, por enquanto. Mas se você se dedica e você busca, você vai galgando o crescimento. E qual que é a diferença de filho e um amigo? A diferença é que o filho, além dele ser um amigo, porque ele passou por isso, ele é herdeiro. Ele é herdeiro das coisas do pai. O amigo não é herdeiro. O amigo, ele tem amizade do Tarso, mas não vai receber minha herança, não. Eu tenho amizade com ele, está de olho nas coisas. Mas eu brinco, mas ele que tem que dar herança para mim. Ele que é rico, eu não sou. Então, você sendo filho, você é co-herdeiro de Jesus Cristo. Você vai herdar aquilo que Deus tem. Você vai ter a glória, uma coroa. Você vai poder caminhar nas ruas de ouro. Você tem privilégios. Por quê? Porque você é um filho. O filho, ele tem intimidade. O que é o filho? O filho, ele parece com o pai. Quando você atinge essa maturidade de filho, se você passar na rua, ele sabe que você é cristão. Porque você é filho, você parece com seu pai. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós parecemos com Deus, mas não só na aparência, mas nas atitudes. E me chamou muita atenção essa questão de aparência de Deus, porque nós não somos só parecidos fisicamente com Deus, mas também nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Deus, ele sente alegria, ele fica irado, ele fica bravo. Você já imaginou Deus bravo? Só manda raiva. Ele está bravo. Mas é porque ele sente, só que ele não peca. A diferença é que nós somos pecadores. Né? Deus não, ele sente, ele tem emoções. Ele se alegra quando o filho dele está bem. Ele fica triste quando você desvia do caminho. Deus tem sentimento, irmãos. Então, toda vez que a gente faz bobagem, Deus fica triste. Deus, ele se entristece. Por quê? Porque nós, como pais, quando a gente vê que o filho está se desviando do caminho, acho que é a maior dor que a gente tem. Acho que é a maior dor, porque não adianta você preparar seu filho para ele ser rico, bem sucedido. Prepare seu filho para ele ganhar salvação, para que ele possa herdar o reino de Deus. É isso, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas o princípio é isso, é a palavra. Se o seu filho ficar baseado na palavra e ficar firme, o resto, Deus cuida. Deus cuida de todos os detalhes. Quem não quer Jesus dentro do carro? Né? Como a Rosa falou. Quem não quer Jesus do seu lado ali, viajando, dirigindo, ou você fazendo um almoço, Jesus do lado? É essa a intenção, irmãos. A gente precisa viver uma vida mesmo natural de cristão. A gente vive uma vida natural do mundo e domingo a gente vem para a igreja. Isso é errado. Isso é errado. Porque as pessoas nunca vão olhar para a gente como filho de Deus e vai reconhecer a gente como filho. Então, nós precisamos para começar a demonstrar isso para as pessoas. A partir disso, depois que você se torna filho, aí você se torna uma testemunha habilitada para fazer as coisas. Aí eu coloquei aqui, Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Galileia e Samaria, e até os confins da terra. Agora você não é só filho, você tem poder. Deus, ele nos dá poder para fazer a obra que ele tem proposta para cada um. Sabia que eu ficava pensando assim, puxa vida, mas eu vou orar pela pessoa, a pessoa não vai ser curada. Se eu orar por isso, não vai acontecer. É porque a gente faz isso no nosso coração, irmãos. Sabia? Eu estava conversando com um pastor amigo meu ontem e falei exatamente isso para ele. Deus deixou um manual escrito como fazer. Só que a gente não usa ele e quer fazer do jeito que a gente quer. A gente não faz nada certo. Né? A gente faz tudo errado, porque o nosso coração é enganoso, faz tudo errado. Mas quando a gente pega aquele manualzinho que ele deixou tudo escrito para a gente conhecer ele, como fazer, o que fazer, aí você vai lá, é
cura é aqui, ó. Aí você vai ler lá. Não, em nome de Jesus, seja curado. É a palavra de Deus, irmãos. Se não curar, é porque Deus não quis. Porque é a palavra dele. E ele zela pela palavra dele. Ele é fiel e é verdadeiro. Então, se ele fez, é porque ele quis. Se ele não fez, é porque ele também quis. Então, a gente tem que entender que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, a gente não tem que ficar pensando se a gente vai curar alguém ou não. Qual que é a missão que nos deu? Vai lá e ore. Vai e faça a sua parte. Em nome de Jesus, seja abençoado, coloque diante dele. Se você vê uma pessoa passando necessidade, você vai lá, fale uma palavra para ele. Jesus te ama, Jesus veio para te salvar, ele veio para te libertar, ele entregou a vida dele por você. Então é simples, é um evangelho simples. Aí nós temos o poder para poder fazer testemunhas. E eu marquei aqui, isso tudo é uma caminhada cristã, né? Todos esses passos que vai crescendo é a nossa caminhada cristã, é a nossa maturidade, onde a gente vai galgando passo a passo. Mas lembre daquilo que eu falei lá no começo. Se você não quiser crescer, você vai ficar ali. Você vai, mas eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu não estou falando que você não seja filho de Deus, entendeu? Mas você talvez não esteja usufruindo das coisas que Ele tem para você. Você fica só naquela questão de discípulo. Não, eu leio a palavra e fico em casa, ou eu oro, mas eu não estou de boa. Esse é um nível muito raso do cristão. O cristão não foi chamado para ficar sentado. O cristão ele foi chamado para ser ativo, para ele fazer a obra que foi proposta para cada um de nós. Não tem diferença eu aqui em cima e vocês aí embaixo. Todos nós somos iguais perante Deus. Então cada um tem seu peso. Eu não tenho o seu dom. Vocês têm um dom que eu não tenho. Por isso que nós somos parte do corpo. Eu tenho um dom. Deus me usa nele. Vocês têm outros. E daí a gente se completa. Aí Deus pode usar cada um. Mas às vezes nós temos, como diz, a gente tem quase o corpo completo, mas falta as pernas. Vai para onde? Você não tem perna? Não tem como ir, né? Ou então, como o pastor falou, tem as pernas, mas o corpo não vai, não acompanha. Então nós precisamos ser completos, a gente precisa estar ligados entre juntas e medulas, para que a gente possa estar bem aperfeiçoado. E aquilo que eu penso, você pensa, aquilo que você pensa, eu também penso. Aí sim tem. Aí fala assim, quando 2 ou 3 concordarem com alguma coisa, Deus faz. O duro é achar 2 ou 3 para concordar com alguma coisa. A parte mais difícil é essa, né? Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, e a gente nunca concorda com nada. Mas não é o que a gente concorda. Quando 2 ou 3 concordar com aquilo que Deus concorda, aí Deus faz. É difícil achar alguém que concorda com aquilo que Deus está concordando. Amém? Aí, irmãos, preciso adiantar aqui porque tem bastante, mas eu não vou conseguir, tá? Eu vou só dar uma pincelada em algumas coisas. Ele falou na questão do pecado, que é isso que ele enfatizou. Então, tudo isso que ele estava falando é a respeito do pecado, tá? Então, a nossa vida, para dar início, a gente tem que arrepender dos nossos pecados. Aí a gente começa a caminhar. Ele fala assim, ele vai falar, nosso esforço não muda pessoas. Nós não conseguimos mudar ninguém. Eu posso cansar de ficar falando aqui em cima, mas vocês não vão mudar nada. Vocês vão escutar, uns vão guardar no coração, vai lá e dobrar o joelho e vai orar, outros não vão nada. E o que é mais comum, se perguntar semana que vem, ninguém lembrou que foi pregar, né? Já esquece, porque nossa vida é assim, é uma correria do dia a dia, e a gente acaba esquecendo das coisas. Eu esqueço. Porém, ele fala assim, nós não podemos mudar as pessoas, nem reunião, nem estudo de ensino, nem discipulado e nem estrutura. Nada pode mudar as pessoas. Pode ajudar? Pode, mas não muda. O que muda? Somente através da obra da cruz de Cristo é que podemos ser libertos do pecado.
Muitas vezes a gente oferece tudo isso aqui, ó. Cadeira boa, confortável, água para beber, né? Tem um ventiladorzinho, a gente não tem ar-condicionado, mas tem um conforto. Só que às vezes não é necessário tudo isso. Se não tiver Jesus, nada disso serve, irmãos. Nada serve para nada. Nossa vida não vai ser transformada para nada, porque a gente pode oferecer tudo para vocês, mas isso é individual. Cada um tem que buscar aquele que morreu por nós, aquele que se entregou, que deu a sua vida por nós. O segundo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar assim em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele até brincou, né? Falou assim, tira o pecado do mundo. Muitas vezes a gente só fica usando Jesus para tirar os nossos pecadinhos, né? Toda hora a gente quer pedir perdão. Só que a gente não sabe disso, porque a gente já somos salvos, né? A gente já está na presença do Senhor. E Ele veio para trazer solução para o mundo do pecado. Ele veio e trouxe a solução. Aí, em Hebreus 9, de 24 a 28, eu só vou pular algumas coisas, ele vai falar que ele aniquilou o pecado. Olha quanta coisa ele veio. Ele tirou o pecado do mundo, ele aniquilou o pecado, e toda vez a gente não sabe se está salvo ou não, né? Ai, hoje eu escorreguei, acho que perdi a salvação. Amanhã eu pedi perdão, ganhei a salvação. No outro dia, nossa, dei uma olhadinha para o lado e acho que perdi a salvação. A gente fica brincando com isso. Mas se eu pedir depois, aí eu ganhei a salvação. Eu estava no carro, voltando um pouquinho, aí o Gui estava falando, a gente estava falando sobre, pedir perdão, a questão de pedir perdão. Perdão a gente pode pedir 10 vezes por dia, irmãos, mas se você não se arrepender, nada vale. Por quê? O perdão sai pela boca, o arrependimento vem do coração. É fácil eu fazer bobagem, porque eu sei que depois eu peço perdão para Deus. Deus perdoa, Deus é bom, porque Deus é amor, né, pessoal? Então, Deus é amor, então está tranquilo. Ele não vai me condenar para o inferno, porque eu só dei uma escorregadinha. Só que você escorregou porque quis, na verdade. Porque a gente somos condicionados a imaginar que tudo que a gente pede, Deus perdoou. Mas só que não está tendo arrependimento nenhum. Aí você para pensar que isso preocupa, gente. Deus, ele olha o quê? O coração. Não a sua boca. Sua boca pode falar de ter perdão, mas se você não mudar de vida, não ser transformado, não entrar nessa rotina de um cristão que está evoluindo, que está deixando as coisas para trás, as coisas de criança. Quando a gente era criança, a gente fazia coisa de criança, mas a gente cresceu. O pastor fala que não, né? A gente cresceu, mas a gente cresceu. A gente cresceu. Então, irmãos, a gente tem que deixar as coisas de criança para trás e começar a viver como adultos. Então a gente precisa de mais disso. E a gente precisa entender o que é o pecado. Como foi falado ali, o Adriano falou, ele falou muito pesado sobre o pecado. Porque a gente não dá muito valor para o pecado no sentido que ele é. O pecado é mau, pessoal. O pecado não é bom. O pecado destrói. O pecado, ele arrebenta a sua vida. Ele quebrando, ele arrebenta a sua casa. Ele muda as suas coisas no emprego. O pecado faz de tudo para arrebentar você. Só que a gente trata o pecado como pecadinho. Eu já falei uma vez aqui que a gente tem um pecadinho de estimação. A gente sempre leva ele para lá e para cá com a gente. É um pecadinho que você cai todo dia. É como isso? Todo dia você cai no pecado. Deus perdoa o pecado, mas Ele não quer que você fique na prática do pecado. Praticando aquele pecado. Você sabe disso. Então a gente tem que ser liberto disso também. A gente tem que estar orando, tem que estar buscando um irmão mais maduro. Lembra que eu falei? Às vezes eu estou fraco, estou caído. Então eu preciso de um outro irmão para me ajudar. Porque eu não estou conseguindo.
Se confessar os pecados uns aos outros, você é curado. Você é curado, porque você confessou. E se você sabe que você tem que confessar para o seu irmão, você vai pensar 2 vezes em cair no pecado de novo, porque senão você vai ter que parar de novo. Cair de novo naquele pecado. Nossa! Aí você vai ter que falar. Eu falei com o pastor amigo, né? Também eu estava conversando. Uma vez a gente estava fazendo uma viagem e a gente foi em mau debate com o carro da questão de adultério, sabe? Aí ele achava o seguinte, que se caísse no adultério, era só pedir perdão para Deus e tocar a vida. Eu falei, não, meu irmão, você tem que pedir perdão para Deus, você tem que contar para sua esposa. Não adianta você falar assim, Senhor, me perdoa, eu fui fraco. Vai lá, dobra o joelho, fala para a esposa, Senhor, caí, fiz isso. E se ela quiser te perdoar, ela te perdoa. Se ela falar assim, vaza, você vaza. Entendeu? Por quê? Porque ela está no todo direito dela. É o direito dela de ela querer. Entendeu? Então, irmãos, aí isso aí se torna uma proteção. Você sabendo que se você fizer bobagem, você tem que confessar. Então você pensa para não fazer bobagem. Para não ter que confessar, passar vergonha depois, né? E em Tiago 1,15, eu estou sem aqui. Pode abrir? Tiago 1,15. Então, esse desejo tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, ao ser consumado, gera a morte. Esse é um processo do pecado. O pecado ele não acontece do nada. Você não chega e cai. Primeiro você cobiça, você fica olhando, você fica ali querendo ele. Deus, ele sempre falou assim, nunca lhe dá alguma coisa sem escapar. Ele não dá nada além daquilo que a gente consegue suportar. Então sempre você vai ter um escape. Se você ficar rodeando o pecado, você vai cair, com certeza. Pecado, depois ele vai falar aqui, em Romanos 5,12, ele vai falar aqui a entrada do pecado, que foi com Adão. Adão e Eva ficou cobiçando aquela árvore. Eles podiam fazer de tudo, menos uma coisa só, e ainda caíram. Pra você ter ideia, caíram no pecado de comer o fruto que não poderia. Aí vai falar o que é no 5. Ele vai falar, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte. Não. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado entrou no mundo, e assim entrou a morte. A morte e o pecado, ela caminham junto, irmãos. Por isso que eu li aquele Tiago, porque a morte e o pecado, ela caminham junto. O pecado, ele quer destruir a pessoa, ele quer levar você para a morte. Então, Jesus, ele quer o quê? Se você for um pouquinho para frente, 5,18, você vai para 18. 5,18. Consequentemente, assim como um só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou em justificação, traz vida para todos os homens, que traz vida para todos os homens. Então precisou de um homem para trazer o pecado para o mundo todo, e esse pecado ele reinou 2.500 anos mais ou menos. Ele reinou, imperou o pecado 2.500 anos, até que Deus levantasse Moisés e trouxesse a lei. A partir disso, eles entenderam que era pecado. Então a lei é boa, porque ela nos dá um parâmetro do que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Então, até esse período reinou o pecado. Depois disso, Deus trouxe a lei. Só que a lei ela necessita de sacrifício, de sangue. O sangue tem que ser derramado. E era muito sangue, muito sangue. Você acredita? Eu acho que vocês já devem ter conversado com muitas pessoas
Tem muitas pessoas que não gostam de ler o Antigo Testamento porque acham que é muito sanguinário, que Deus é muito sanguinário, que tem muita guerra, tem muita matança. Eles não conseguem entender que o pecado, Deus não quer isso, mas por causa do pecado que habita em nós, Deus precisa derramar sangue. E depois, em Romanos 6,12, veio essa solução. Jesus, ele pagou o preço do pecado por nós, ele se entregou na cruz do Calvário, e depois, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeça aos seus desejos. Então nós temos opção. Você pode ver que aí tem uma opção. Entrou o pecado, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma opção, para a gente não permitir que ele domine o nosso corpo. Muitas vezes eu fiquei pensando assim, mas eu não tenho força, Senhor. E não tem mesmo, você não tem força mesmo. É o sacrifício da cruz de Cristo que nos leva a ter força. É o Espírito Santo que nos convence e nos ajuda. Eu falei assim, puxa vida, né? Será que eu consigo viver uma vida sem pecado? Eu fiquei pensando, né? Porque eu peco. E a gente vai pecar até Jesus voltar. Mas é diferente. Tem uma passagem, deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu acho que eu marquei em outro lugar, depois eu vou falar. Mas vocês vão lembrar. Tem uma passagem que vai falar assim que vai falar que se a gente crer, a gente vai fazer as obras que Jesus fez e ainda maiores. Então, eu fiquei pensando, se a gente pode fazer obras maiores que Jesus, a gente não pode viver a vida que ele levou? Aí a gente só quer fazer o que é bom, né? Não, eu vou fazer a obra maior, eu vou orar. Agora, qual obra maior? Jesus curou o enfermo, libertou o demônio, ressuscitou mortos, só essas coisinhas básicas. E ele falou que a gente ia fazer mais. Então, será que a gente não consegue viver do jeito que ele viveu? Será que a gente não consegue, pelo menos, se aproximar? Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um espinho na carne e isso não impedia que ele vivesse uma vida santa. Nós não sabemos que é o espinho na carne, mas a gente pode ter uma base hoje de nós, por exemplo. O que é um espinho na carne hoje? Uma pessoa que não consegue, deixa eu colocar de uma maneira mais fácil. Por exemplo, a pessoa é solteira, a pessoa é solteira e não pode praticar o ato sexual. Ela é solteira, ela não casou. Se ela praticar, ela está pecando. Mas ela pode decidir não praticar. Mas ela tem desejo? Tem. Ela vai continuar com o desejo que ela tem por outra pessoa? Continua. Só que ela decidiu não fazer. Paulo é a mesma coisa. Ele pediu 3 vezes para Deus tirar esse espinho da carne e Deus falou não, para não se soberbecer. Então ele manteve esse espinho na carne de Paulo, como ele mantém esse espinho na nossa carne, que são os nossos defeitinhos, para não nos sobreviver. A gente já é meio soberbo, e ainda, mas se eu tiver pecado, né? Como é que fica da situação? Então Deus não permite, irmãos. Então, uma pessoa que gosta de um outro do mesmo sexo, ele pode ser salvo? Pode. Só que ele tem que negar a natureza dele. E tem que receber a natureza de Cristo. Ele vai continuar tendo um desejo? Continua. Só que ele nega essa vontade e vai viver de uma maneira santa, santificada, buscando a presença de Deus. Então é possível viver sem pecado? É. Assim, dentro dos parâmetros, né? Eu até coloquei aqui depois uma solução, né? Coloquei algumas soluções para que você não peque.
Uma delas com certeza, é o que o Roberto pregou na semana passada, é a solitude. Solitude é o tema da pregação de perdão. É quando você busca a presença de Deus. Buscar a presença de Deus, irmãos, como eu falei, é quando você se converte, você vira para Deus e Deus está olhando para você. Quando você dá um passo para Deus, Deus faz o quê? Dá um passo para você. Chegai a mim e eu chegareis a vós. Então, foi 2 passos, tá? Eu dei um, Deus deu outro. Eu consigo me afastar do pecado por minhas forças? Não. Mas quando eu dou um passo para Deus, Deus é santo e não pode chegar no pecado perto dele. Entendeu? Então o pecado está afastando. Quando eu tomo mais uma posição, dou mais um passo para Deus, Deus dá mais um passo para mim. E eu estou tendo um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus me protege do pecado, porque não deixa o pecado chegar até mim. Por mais que eu possa ser tentado. Mas a proteção que Deus tem de eu estar perto dele, me livra do desejo do pecado. Então eu peguei Tiago 4,7 e coloquei e fala o seguinte: portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa é a situação. Você se sujeita a Deus. Você se sujeitando a Deus, o diabo tem que sair. O pecado não pode permanecer onde a presença de Deus está. Certo? Esse é um. Agora tem uma outra situação, tá, irmãos? Que seria 1 Tessalonicenses 5,22. Vai falar assim: ó, abstendo-se de toda forma do mal. Aí já são o quê? Lembra que eu falei que tem pecados que a gente cai? E o diabo sabe qual é o pecado que a gente cai? E você também sabe o pecado que você cai. Cada um de nós sabemos. Aí já não é para você ficar firme, é para você correr. Se você sabe que você cai nesse pecado, você não pode ficar diante dele, irmãos. Você tem que vazar, tem que sair perto. É a única das 2 formas. São proteções. Ou você fica debaixo da proteção de Deus e o diabo tem que se afastar. Mas se você ainda tem coisas que você cai, você não dá brecha, irmãos. Você não vai. Se você gosta de beber, não vai no boteco. Entendeu? Se você tem problema com outras coisas, evite essas coisas. Cada um tem uma dificuldade. Eu tenho problema em jogatina, eu gosto de jogar. Então não vai no bico, não vai não sei aonde. Você tem que afastar dessas coisas. E eu lembro, e a outra coisa que nos protege, irmãos, é Salmo 1. Só que eu li ele hoje, ele é muito forte. Muito forte. Eu até peço perdão porque, na verdade, a gente vive isso assim. Mas ele é muito forte. Ele fala 3 coisas aqui no Salmo 1. Só na primeirinha. Ele fala assim, ó. São 3 dicas que Deus dá para a gente afastar do pecado. Bem-aventurado é aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. 1. Não se detém no caminho dos pecadores. 2. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 conselhos. 2 eu sabia, o 3º eu não sabia. Aí fui pesquisar. Primeiro é fácil, né? Você não deve buscar conselho com pessoa que é ímpia, irmãos. Por quê? Tem pessoa boa e tem conselho bom? Tem, mas ele não é alinhado com a palavra. Ele não tem a mesma visão que a gente tem. Ele não recebe do mesmo alimento que a gente recebe. Por embora ele tenha uma boa conduta, mas a gente deve buscar conselho através dos conselheiros aí do meio do teu povo. Entendeu? Então esse é um conselho que nos preserva de cair no pecado. O segundo, que é o que eu não sabia e que a gente muitas vezes faz, mas isso aí, Israel pratica isso, né? No caso, eu não sabia assim. Ele fala assim: não se detenha no caminho dos pecadores, não se detenha no caminho dos pecadores. Fiquei pensando, o
STT, o caminho dos pecadores. Aí fui buscar, fui pesquisar, e o que era, o que não era. Ele fala para a gente não ter ligação com ímpio. Você não se ajunta para fazer alguma coisa com ele. Você não toma associação com essas pessoas. Você busca associação no meio do teu povo. Isso era uma regra no meio do povo de Israel. Eles não saíam do meio deles para se juntar com outra pessoa para fazer algum negócio. Então eles tinham isso como regra. Então, por exemplo, nós fazemos hoje, porque também nem conhecíamos. Eu confesso para vocês que eu não sabia disso. Entendeu? Então, quer dizer, quantas vezes a gente se associa a alguém para fazer alguma coisa? É errado? Talvez não, talvez, se for ver pela palavra, é sim, né? E a outra, que me pega bastante, é a terceira, é você não sentar na roda dos escarnecedores. A gente trabalha o dia todo, você conversa com um monte de gente, aí você está batendo papo, daqui a pouco começa a sair uma palavrinha daqui, uma palavrinha dali. Qual que é o correto? Levanta e fala assim: desculpa, irmão, mas essa conversa para mim não serve. Você sai. Muitas vezes a gente fica intimidado, você fica ali escutando um tempo e procurando um jeito de escapar. Isso é meio errado, porque você não devia estar ali. E a outra é quando eles começam a falar de Deus no meio da gente, que a gente não fala nada. Aí é pior. Porque daí você não está defendendo aquilo que você crê. Aí você não está colocando a sua fé em ação. Eu sou cristão e não concordo com isso. Então a gente tem que colocar a nossa posição diante de Deus. Amém, irmãos? Falta 3 pontos, eu estou parando por aqui, tá, irmãos? Mas todo o resto desses 3 pontos, ele vai enfatizar a cruz de Cristo. Qual que é o segredo? Buscar a presença de Deus. Não as coisas, mas sim a presença de Deus. Eu já estou encerrando, se o pessoal quiser chegar aqui, já ouve o louvor. E a intenção é que a gente se ligue ao corpo de Cristo e buscar a presença dele, não se colocar diante das coisas. Como que a gente pode, a teologia não nos salva, teologia não salva ninguém, irmãos. O que salva é você entender o sacrifício de Cristo na cruz. Se você entender o sacrifício de Cristo, você vai começar a sentir aquilo que ele sentiu, e você vai ver o quão alto foi o preço que ele pagou por mim e por você. Aí sim você vai poder se entregar na mão daquele que é o único que pode salvar. E isso que é onde aconteceu uma coisa lá no final, que 2 coisas me chamou a atenção. Uma das coisas que o Abner ele veio e fez uma oração. Nessa oração ele falou assim para Deus abrir os nossos olhos. Por quê? Porque se nós somos testemunhas, os nossos olhos têm que estar abertos. Uma testemunha é aquele que viu, entendeu? Aquele que viu as coisas. Mas ele deu como exemplo Paulo. Paulo não viu, não acompanhou Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus tão real, que quando ele pregava, as pessoas viam Jesus nele. Então ele conseguiu passar aquilo que ele não viu, como se tivesse visto. Isso me chamou muito a minha atenção. Uma outra coisa, irmãos, quando chamaram a gente para frente para orar, eu fui para frente para orar, para receber oração, na verdade. Eu estava com esse desejo no meu coração. Eu vou lá e vou receber uma oração. Ele chamou a gente para orar. Aí eu estava lá orando, buscando a presença de Deus, mas eu vi que estava orando por um, orando por outro, e nunca chegava em mim. Não chegou em mim, tá? Não chegou em mim. Só que aconteceu uma coisa: o homem não chegou em mim, mas Jesus chegou. Daí eu senti uma paz, uma alegria, uma coisa tão profunda no meu íntimo, que coisa que eu não faço, eu fiz. Tipo assim, eu não vou lá no meio deles e começo a orar, porque eu sempre vejo eles com pessoas mais assim adiantadas do que a gente, pessoas que estão mais aliançadas, mais adiantadas. Mas o negócio me pegou de tal maneira que eu soltei minha voz.
voz. E só minha voz eu escutava lá. E eu comecei a orar. E o que eu entendi? Que muitas vezes a gente fica esperando alguém colocar a mão na gente, irmãos. Isso não é legal. Você tem que dobrar a sua cabeça e querer que aquele que é Senhor das nossas vidas possa vir orar para nós. É entregar na mão de Deus a nossa vida. Nós podemos orar por vocês? Claro. Mas se não chegar até você, ore. Busque a presença de Deus. É Ele que vai resolver todas as coisas. É Ele que vai transformar todas as coisas. É Ele que pode mudar a história da nossa vida. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, irmãos. Vamos estar agora fazendo uma oração. Senhor, nesse momento, irmãos, onde nós falamos de arrependimento,